A inspiração para escrever meu livro veio da minha mãe. É a minha principal fonte de inspiração. E no começo, na verdade, não era nem um livro, né? Eu tinha aquela ideia de postar um capítulo por semana em um blog, que é o do Blogspot, que até hoje esse blog existe, só que o conteúdo não está mais lá e eu vou explicar por quê. Mas era toda semana e tinha ilustração também. Eu mesmo fazia os desenhos, né? Escrevia os capítulos e tal, e era um negócio bem acelerado, né? Uma pressão muito grande. Tanto que nessa época eu meio que me senti um mangaka, né? Que são aqueles autores que fazem uns mangás que lançam toda semana. Quem lê sabe muito bem como é o esquema. E eu gostava bastante, né? Tava uma galera lá lendo e tudo mais, e tinha uns comentários, o que tava achando dos capítulos, aquelas cenas mais de terror e tal, muito bacana mesmo. Só que durante o processo aconteceu um episódio muito interessante, e isso me incentivou ainda mais para transformar essa história em um livro, que é o seguinte: na época eu dava aula na informática, e teve um aluno lá, quando eu contei para ele sobre o blog, sobre os capítulos que eu postava e tal, que ele viu que a protagonista era uma enfermeira e tudo mais, e também por causa do nome, né? Aí o nome da protagonista é Florência, e esse aluno ele falou o seguinte: ah, entendi, você escolheu esse nome para homenagear a mãe da enfermagem, né? E eu, Carlos, filho de técnica de enfermagem, né, nunca procurei me informar a respeito disso, então eu realmente não sabia. Falo de verdade, eu não sabia do que é que ele estava falando. O objetivo, na verdade, que eu escolhi o nome da protagonista Florência, é porque eu queria alguma coisa relacionada à flor. Simples assim, nada de complexo, né? Mas aí esse cara, ele insistiu: não, pô, esse nome aí, Florência, a mãe da enfermagem, Florence, né? E aí depois eu comecei a escutar ele e entendi, ou seja, Florence Nightingale, eu vim a descobrir depois, é o nome da mãe da enfermagem, né? Que foi a enfermeira que revolucionou o sistema de enfermagem para como a gente conhece hoje. E aí eu fiquei: caramba, velho, eu não sabia disso. Isso para mim foi um incentivo muito bacana. Eu disse: poxa, então eu acho que eu tô no caminho certo, o nome dela tem que ser esse mesmo e tudo mais, porque eu ainda tinha algumas dúvidas a respeito, mas depois que eu ouvi isso, eu disse: não, é esse aí. O nome da protagonista vai ser Florence e vai continuar esse mesmo, tá? Só que, na medida que eu fui escrevendo mais, a história estava crescendo, eu fiquei bastante empolgado ao ponto de tomar a decisão em um determinado dia: ó, isso aqui tá grande, cara, eu vou transformar isso aqui em um livro, tá? Então eu vou tirar tudo do blog, tirei tudo mesmo, certo? Coloquei uma notícia lá, um post lá, falando que não ia ter mais capítulos semanais, porque eu estava gostando tanto daquele projeto que ele ia se transformar realmente em um livro, né? Então eu tirei de lá e continuei escrevendo no computador, mas aí veio aquele problema da pausa, do grande hiato, né? Que acontece com qualquer escritor, acredito eu. Só que o meu foi bastante longo e não foi um só, né? Teve hiatos de, sei lá, meses, mas teve hiatos de anos. O maior de todos levou, sei lá, uns 6 anos, né? Porque já tem muito tempo que eu comecei a escrever esse livro. A ideia surgiu lá em 2010. Olha quanto tempo já tem, cara. Mas se a gente for condensar o que de fato eu escrevi, eu acredito que foram só 5 anos, ou talvez menos, alguma coisa assim, porque eu realmente parava muito, e por motivos diversos, né? Depois, teve outra questão que aconteceu também, que é a evolução da escrita. Na medida que eu vou escrevendo, 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 aí eu vou amadurecendo minha escrita, e quando eu releio capítulos, principalmente os mais antigos, eu observo que muito do que eu escrevi ali não tá legal, porque a minha escrita hoje está mais amadurecida, então muita coisa precisava melhorar. Para vocês terem uma ideia, tem capítulo hoje que não existe mais, né? Tem capítulo que está praticamente 100% ali diferente do que era inicialmente, mudou, sei lá, uns 80% do que era, e reaproveitei muito pouco, e teve capítulos que eu realmente precisei eliminar porque não era conveniente, não era interessante para a história, era só para encher linguiça mesmo. Então eu digo: eu não vou fazer isso com meus leitores, meus futuros leitores, né? E também comigo mesmo. Então eu fui fazendo essas revisões, que não foram poucas, e de lá para cá muita coisa mudou, e honestamente falando, eu acredito que mudou para melhor, porque eu continuei escrevendo outras coisas também além de livro, né? Antes de parar com o blog, eu continuei escrevendo também, que eu escrevia contos lá, textos diversos, e isso ajudou a evoluir minha escrita. E hoje, a história ela está num nível de maturidade que eu estou bem satisfeito, mas eu sei que ainda há espaço para melhoras. Então, eu ainda vou continuar fazendo algumas revisões ao mesmo tempo em que escrevo os capítulos novos. Os capítulos que já existiam, eles praticamente foram todos já revisados, alguns reescritos, como eu já falei. E a minha meta é terminar de escrever esse ano, né? Eu pretendo concluir toda a parte da escrita esse ano, mas assim, eu sei que a parte da escrita é só uma fase do processo. Eu tenho estudado cada vez mais sobre isso e descobri que tem muita coisa. Tem a revisão, tem a questão de capa. Falando em capa, vai ter ilustração nesse livro, e
nada de IA, tá? As ilustrações vão ser feitas por mim mesmo, certo? Eu só vou ter o maior orgulho de fazer, assim como eu fazia lá na época do blog também. Só que assim como minha escrita evoluiu, meu desenho, meu traço também evoluiu. Então já vai ser uma ilustração melhor. E falando um pouco sobre a inspiração para escrever esse livro, como eu falei, a minha mãe é a principal fonte de inspiração, porque ela trabalhou ali praticamente 40 anos como técnica de enfermagem, né? Somando o tempo que ela trabalhou no hospital e o tempo que ela trabalhou numa clínica, eu acho que bate os 40 anos mesmo, tá? E eu ouvia muitas histórias dela, cara, quando eu morava na minha terra, lá em Valença, né? Quando a gente ia almoçar, então ela me contava as histórias. Ah, teve um paciente que aconteceu isso, e aí teve aquela coisa que a gente precisou fazer, um procedimento e tal, e aí depois chegou outro, e caramba, cara, eu ficava maravilhado com as histórias, com os olhos brilhando, a gente estava almoçando, e ela ficava contando tudo aquilo, e isso ficou internalizado na minha mente até hoje. É uma coisa incrível, assim, que para mim ela era a maior heroína de todas, cara. E além disso, a enfermagem, né, não só a enfermagem, a medicina, a área da técnica de enfermagem, essas áreas relacionadas à saúde são áreas que eu aprendi a respeitar muito, né? Porque a gente acaba entregando nossas vidas de alguma forma, nossa saúde na mão de outras pessoas, né? E aí, abaixo de Deus, são essas pessoas que vão fazer de tudo para curar nossa dor, ou para tratar nossa saúde, ou para fazer de tudo também para que a gente sobreviva, né? Independente do problema que a gente esteja passando, mas cada um tem que ser dado com certo cuidado, com a delicadeza, com a humanidade, né, que é uma coisa que infelizmente falta muito hoje. E eu já tive meus problemas de saúde, já fui parar no hospital várias vezes, e situações mais graves, outras nem tanto, mas o fato é que eu fiquei na mão dessas pessoas, né? Teve situações que eu fiquei na mão da minha mãe também, ela cuidou de mim no hospital, e, enfim, eu tô aqui vivo, graças a Deus, para poder contar essa história. E outra questão também, além de minha mãe ser a principal inspiração, outras inspirações são as histórias reais que aconteceram na minha cidade, que eu sou de Valença. Então, eu tenho essa inspiração também de trazer casos reais que aconteceram lá, que aconteceram há muitos anos. Eu era criança, eu era adolescente, são casos muito fortes que caíram no esquecimento, e eu acho importante trazer isso. Eu acho que cada cidade tem uma história importante para contar. Teve casos terríveis que aconteceram lá, por exemplo, que se fosse hoje na época das redes sociais, seria aquele tipo de conteúdo que ia viralizar fácil, né? Mas não tinha isso naquela época, então é uma forma até de fazer com que certos eventos daquela cidade, que eu gosto muito, nunca sejam esquecidos, né? E Valença também tem um valor cultural e histórico muito importante, né? Valença, Bahia, tá, gente? Porque tem Valença no Rio de Janeiro também, mas a minha Valença é nordestina, é da Bahia. E esse é um outro objetivo também pelo qual eu acabei querendo escrever esse livro, né? Então tem as inspirações de lá, de algumas pessoas notáveis, alguns eventos marcantes. E eu vou também estar documentando essa jornada aqui, né? Um dos objetivos de eu ter criado esse canal é para poder documentar minha escrita. Você vai poder acompanhar de perto, né? Como é que está a evolução, como é que eu estou sofrendo com os bloqueios criativos, quando tiver um capítulo concluído. E eu vou trazer uns spoilerzinhos. Não, spoiler não é uma palavra legal, vamos esquecer essa palavra, cara. Eu vou trazer uns trechinhos, né, de uns capítulos e tal, sem soltar spoilers, para poder vocês acompanhando a história em si. E sobre o que é a história, isso aí é um assunto para outro vídeo. Eu primeiro gostaria apenas de falar nesse primeiro momento aqui, até porque o canal está começando, coisa nova, muita coisa para falar ainda, então cada momento a gente vai falando um assunto. Mas sobre a história, o que eu posso dizer no momento, para o vídeo não ficar mais longo, né, é que a protagonista é uma enfermeira, certo? E por que eu não escolhi técnica de enfermagem como minha mãe? Porque assim, para deixar uma coisa bem clara, não é um livro biográfico, né? É um livro onde a protagonista é uma enfermeira e a fonte de inspiração é a minha mãe, para poder homenagear ela e agradecer por tudo que ela fez por mim, né? Mas o fato de ser uma enfermeira, eu acho que até me dá uma liberdade para poder trabalhar melhor a questão do hospital, que também é um personagem importante nessa história, né? E a temática vai envolver um pouco de terror, vai envolver o sobrenatural, vai envolver drama também, né? E vai envolver um pouco de fé, mas nada assim de querer esfregar religião na cara das pessoas, nada disso, tá? Mas o fato de ter... Eu tô aqui para passar uma história que, de alguma forma, possa mudar a vida das pessoas. Se eu conseguir mudar a história das pessoas, de uma única pessoa com esse livro, para mim já vai ter
a minha missão cumprida, né? Como minha mãe até diz também, cumpri minha missão trabalhando como técnica, mas até hoje ela trabalha, né? Por mais que esteja aposentada, mas ela faz curativo, ela ofere a pressão das pessoas, as pessoas vão visitar ela para contar como é que estão se sentindo. É uma relação de confiança muito grande que as pessoas da cidade têm com ela, né? E modestamente falando, é uma pessoa incrível, né? Porque não só pelo fato de ela ter essa habilidade com a enfermagem, né? Como técnica, mas também como ser humano, como pessoa, tanto que as pessoas vão se aconselhar com ela. Às vezes parece até que é uma psicóloga, porque teve até um episódio complicado na época da pandemia, que uma pessoa estava com um problema de saúde mental bem complicado e ela simplesmente falou: pare de assistir televisão, pare de assistir notícia. E um dos relatos que essa pessoa deu é que ela ficava vendo aquelas notícias terríveis e tudo mais. E era uma pessoa jovem, cara, mais jovem que eu. E funcionou. Algo bastante simples, uma mudança muito simples. Ela parou de ver notícias na televisão e aí ela começou a relaxar mais, ficar mais tranquila, porque aquilo estava explodindo na cabeça dela, aquelas notícias ruins, né? Mas, basicamente, esse é o tipo de pessoa que minha mãe é, né? Mas isso é só uma pontinha da pontinha da pontinha do iceberg diante do grande ser humano que ela é, que é o tipo de pessoa que vale a pena escrever um livro, com certeza, né? E essa é a minha grande homenagem para ela. Mas eu vou ficando por aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, fica aqui nesse canal, se inscreve, dá um like aí, ajuda a gente a crescer junto. E vamos acompanhar a minha jornada junto, né? Ver esse livro nascer, que na verdade já está aí, esse embrião que já está aí há um tempo, e um dia com certeza ele vai nascer e vocês vão poder acompanhar isso aqui comigo, beleza? Então, a gente se vê na próxima e até mais.